Olá pessoal, sou Gabriel Melo, sou consultor técnico da Bellman Trail Nutrition. Vamos falar hoje sobre nutrição de vacas, né? O título aí, vacas bem nutridas emprenham mais. Como roteiro aí, nós vamos ter uma introdução, falar um pouco sobre estação de monta, planejamento forrageiro, alguns manejos que a gente pode adotar aí para garantir boa oferta de forragem para as vacas durante o ano todo. Novilhas precoces e tecnologias nutricionais que aumentam aí a taxa de prenhez. Aqui, como introdução aí, nós temos aqui o ciclo virtuoso, bastante explanado aí pelo professor Zequinha, né? Referência em reprodução, né? Onde caracteriza aí, né, que uma fazenda de cria, ela tem aí uma estação de monta curta, que consiga fazer um diagnóstico de gestação cedo, desmama os bezerros cedo, né, faz uma venda rápida dos animais aí para ajustar a lotação aí para seca, né, consegue ter vacas com bom score de condição corporal, consequentemente baixo, né, um custo mais baixo em relação à suplementação e também a manutenção das pastagens, consegue ter uma boa recria aí da reposição e entra aí fechando o ciclo numa estação de monta curta, né? Que fecha aí esse ciclo virtuoso. À medida que a gente aumenta, né, o período, né, prolonga a estação de monta, a gente passa aí para ter um ciclo vicioso, onde a gente demora para identificar as vacas vazias, né, fazer os diagnósticos, desmama tarde os bezerros, né? Entra o período de seca com a lotação mais alta, que impacta dentro do sistema de produção da cria. Com relação à estação de monta, né? Ela é definida aí para concentrar aí as atividades, né? Da fazenda e garantir que as vacas tenham aí, né? Estejam em monta aí num momento de boa oferta de forragem, né? Esses períodos vão variar aí, né, de acordo com a região, mas geralmente vão estar aí entre outubro e fevereiro, por exemplo. Com relação à estação de monta, né, nossas estações de montas definidas, a gente vê aí que a gente tem um efeito do mês de parição, né, na prenhez das vacas, né? Então, um exemplo aqui de uma estação de monta de 15 de outubro a 15 de fevereiro, né, são 10 mil matrizes aí. A gente vê que as vacas que parem no cedo, né, aqui o exemplo de julho, elas têm maior taxa de prenhez em relação às vacas que parem mais tarde, né, novembro, dezembro, por exemplo. Isso para primíparas e multíparas, né? Nos dois casos aqui a gente vê que à medida que as vacas vão parindo mais tarde, a taxa de prenhez diminui, né? Porque se pare tarde, depois ela acaba entrando tarde, né, já na estação de monta e tem menos tempo dentro do período de estação de monta, consequentemente menor probabilidade de prenhez aí também, né? E há também um efeito do mês de parição na desmama. Então, bezerros que nascem mais cedo, né, nascem aí no início da estação de parição, estação de nascimento, eles têm um maior peso de desmama em relação aos bezerros que nascem mais tarde, né? Aqui um exemplo aqui de 50 quilos de diferença aí no peso da desmama, né? E isso se prolonga por todo o período, por toda a vida desse animal, né? Então aqui ele vai carregar essa diferença aí até no confinamento, né? Exemplo aqui de animais que nascem com nascimentos de mês 8 e 9 tem maior ganho de carcaça no confinamento em relação a animais carimbos aí 12 e 1, né? Por exemplo. Então, o impacto aí do mês de parição na terminação. Por que que isso acontece, né? As vacas que parem no tarde, né? Elas emprenharam mais tarde, passaram boa parte da gestação dentro do período de seca e com oferta de forragem
mais restrita, né? E aí a gente vê nos dados, né, esses dados aqui, onde mostra vacas que receberam baixa oferta de forragem, vacas que receberam alta oferta de forragem. Vacas que recebem alta oferta de forragem desmamam bezerros mais pesados e esses animais têm maior peso na terminação, né? Quando comparado com vacas que tiveram aí menor oferta de forragem. E isso, né, nesse trabalho aqui, os animais, filhos de vacas que tiveram uma maior oferta de forragem, uma alta oferta de forragem, tiveram um peso de carcaça de 1,23 arrobas a mais quando comparado às vacas que passaram aí por uma período de gestação aí com menor oferta. Então, o impacto da nutrição da vaca, né, no período de gestação vai aí para a desmama e até a terminação dos animais. Então, o que acontece? A vaca que emprenha lá no final da, da estação de monta, né? Aqui um exemplo lá em março, ela emprenhou em março, as fases de miogênese, né? Que é onde definida aí o número de células musculares que o animal vai ter, ela ocorre no período de seca, né? Onde tem menor oferta de pasto e menor qualidade. Então, menor miogênese, menor número de fibras musculares, menor massa muscular da cria. Isso se impacta aí durante toda a vida do animal. Então, o impacto de uma estação de monta bem definida para garantir que as vacas emprenhem num bom período, né? E qual que é o efeito da vaca, né? Na vaca, né? Quando ela emprenha tarde, né? Elas passam lá por restrição, né? Durante a gestação, elas perdem mais peso do que vacas que tiveram boa oferta aqui de forragem, né? E elas perdem mais condição corporal também. Então, vacas que emprenham, no caso aqui, tiveram boa oferta ou estavam em restrição, né, alimentar, elas perderam mais condição corporal, tiveram a mesma produção de leite, né? A vaca tem como prioridades aí ter a manutenção dela, produzir leite, depois ela, se for uma primípara, ela vai crescer e por último reproduzir. Então, ela vai tentar manter a produção de leite aí, vai perder condição corporal, consequentemente tem um maior desafio aí para a prenhez subsequente, o que pode impactar aí no índice reprodutivo. Com relação ao planejamento forrageiro, né, objetivo de ter boa oferta de forragem durante todo o ano, né, para as vacas, a gente sabe que no período de água a gente tem maior oferta e melhor qualidade, no período de seca aí passa a ter menor oferta e pior qualidade. E dentro de uma fazenda de cria a gente tem um rebanho muito estável, né, com pequenas oscilações aí de lotação, né? Então, a gente precisa trabalhar aí corretamente para ter uma boa oferta de forragem durante todo o período. Então, nós separamos aqui em 3 períodos, né, a partir de outubro aí, para algumas estratégias de manejo que a gente pode utilizar aí para garantir boa oferta de forragem para as vacas. Primeiro é respeitar a fisiologia da planta, né? Garantir que a gente vai consumir, né, a vaca vai consumir o capim quando ele tem uma boa produção, mas que também tenha boa qualidade, né? Evitar superpastejos, né, no momento de início das chuvas, né, onde ainda tem baixa oferta de folhas, né? A planta tem 2 formas dela crescer, né, de obter energia para crescer. Uma é fazendo fotossíntese, né, pela folha, e outra é consumindo o que ela tem de reserva de raiz. Se a gente tem uma alta pressão de pastejo no início ali, na transição de seca para as águas, a gente tem uma alta capacidade de degradar espaço, porque a planta gasta aquela reserva de raiz, solta ali
uma folha, né, 2 folhas ali, o animal vem e consome, e começa a minar, né, a gastar toda essa reserva de raiz, o que faz com que a gente tenha aí uma incidência maior aí, né, uma possibilidade maior de degradação do pasto aí no início das chuvas, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Um outro ponto, né, para garantir uma maior oferta de forragem, é trabalhar aí rotacionando, né, dando descanso para os pastos. Aí, como um exemplo, coloquei aqui que os animais devem ocupar aí 1/4 da fazenda, né? Pode ser 1/3 da fazenda, né? Ou pastejos alternados, a depender das divisões, né? Mas que dê descanso para o pasto. Por quê? A partir disso, a gente consegue ter um manejo de uma cega, né? Ter menos folhas mortas ali, né? Folhas senescidas, ter uma melhor rebrota, né? Ou seja, tecidos novos, né? Folhas novas, que vai garantir uma qualidade melhor, né? Uma regeneração de tecidos aí, né? Que vai garantir aí uma qualidade desse pasto melhor. E com o rotacionado, a gente garante aí que tem aí uma maior produção de forragem. Não necessariamente o rotacionado precisa ser um módulo com a remanga no meio, com um bebedouro lá, por exemplo, né? Como esse em forma de pizza aqui, como exemplo. Mas a gente pode trabalhar o que a fazenda já tem de pasto, né? Aumentar ali, né? O tamanho dos lotes, né? Se eu tenho 3 pastos lá com 3 lotes de animal, posso agrupar isso, né? E dar descanso para os pastos, né, para os demais pastos. E com a rotação dos pastos, a gente consegue aumentar a lotação aí em até 20%, né, só de trabalhar o manejo de rotação, né, de dar descanso para as áreas. Durante esse período aí, entre outubro e janeiro, a gente tem que estar atento aí em relação aos herbicidas, né, a evitar que tenha aí uma alta incidência de plantas daninhas, né? Trabalhar as adubações, por exemplo, né? Em caso de aumentar a taxa de lotação, a formação das pastagens, né, de áreas que seriam de reforma precisam ser feitas daí no início, né, do período de chuvas, para que essas pastagens se estabeleçam, né? E a gente tenha um pasto aí bem formado, né? E também é um momento aí de se preparar, né, para o período de seca, né? A produção de volumoso, por exemplo, para o período de seca é um ponto importante, né? A gente vai falar um pouco mais para frente também, para garantir que a gente tenha oferta, né, de alimento para as vacas durante todo o período. Ali para fevereiro, né, maio, a gente já vai ter lotes sendo diagnosticados, né? Fazendo diagnóstico de gestação, a gente identifica as vacas que vão estar vazias, algumas ainda vão estar paridas, né? A gente precisa tirar logo esses animais da fazenda para baixar a lotação, né? E fazer a engorda desses animais e aproveitar o pasto bom ainda, para não ter a necessidade de inserir muito concentrado, né, para a terminação desses animais, né? E tentar aproveitar o pasto ainda verde, né? A gente tem a estratégia de trabalhar com a desmama precoce ou antecipada para eliminar a exigência de lactação dessa vaca, né? E o que ela consumia aí ir para ganho de peso, a gente conseguir tirar ela o mais rápido possível da fazenda. Contando que cerca de 12% da lotação aí vai estar aí sendo aí de animais de descarte, né? Também para esse período ali, né, março, abril, né, a depender da região, é importante a gente trabalhar aí os diferimentos de pasto, né, para o período de seca, né, para garantir que as vacas vão lá no terço final de gestação, na maternidade, vão ter uma oferta de forragem, por mais que às vezes seja de qualidade mais baixa, né, pastos secos, mas que tenha oferta aí para que elas não percam muito peso nesse período e impacte nos índices reprodutivos. Em relação ao planejamento, né, ainda forrageiro, lá para já entrando no período de seca e período de transição subsequente, a desmama, né, na desmama ali em maio,
a gente já faz, né, pode fazer a apartação de vacas que estão ali com condição corporal pior, né? É o momento de recuperar a condição corporal dessas vacas, que é o momento que ela parou de dar leite ali, né? Tem uma exigência menor, as vacas estão prenhe ainda, o embrião não tem uma demanda alta, né, em energia, então ela vai utilizar o que ela consumir de energia a mais aí para realmente recuperar a condição corporal. Então esse é o momento, né? Lá na transição, né, de setembro, outubro, né, no início das chuvas, a suplementação volumosa entra de forma estratégica para a gente baixar a lotação dos pastos, né, para garantir uma boa rebrota e também garantir uma boa oferta de forragem para as vacas aí que vão entrar em reprodução, ou algumas categorias, por exemplo, de novilhas, né, de novilhas precoces também, a gente pode estar fazendo essa suplementação volumosa para baixar a taxa de lotação da fazenda e garantir também oferta de forragem para essas vacas nesse período. Então, basicamente, né, a gente tem que trabalhar o manejo de pasto para garantir boa oferta, né, porque o pasto é a base da nutrição em si, né, de uma fazenda de cria. Então, é muito importante a gente trabalhar essas estratégias. Com relação às novilhas precoces aí entram com o objetivo de aumentar o número de bezerros, né, produção de bezerros na fazenda, né? Como que a gente faz isso? Né? Aumentando o número de animais em reprodução. Então, aqui um exemplo, em fazendas que entram com as novilhas aí, né, que colocam as novilhas para emprenhar aí aos 36 meses, nós temos aí a categoria de desmama, novilhas de 1 ano, novilhas de 2 anos, novilhas de 3 anos, as primíparas, né, as multíparas e as vacas descarte. Então, totalizando aí 2.200 animais, mais apenas 1.400 animais em reprodução. Quando a gente vai para a novilha de 24 meses, a gente elimina as novilhas de 3 anos, né? Consequentemente, essas novilhas, né, vai aumentar aqui em animais em reprodução, mantendo a mesma quantidade de animais no rebanho. Se a gente vai para um passo a mais, inserindo mais tecnologia, nós temos a mesma quantidade de animais, aumentando animais em reprodução. Então, a gente elimina aqui categorias de 2 anos e categorias de 3 anos. Ou seja, é uma estratégia para aumentar o número de bezerros nascidos na fazenda. E é de extrema importância que a gente consiga entrar com essas novilhas em reprodução com 65% do peso adulto dela, né? Então, se elas desmamam lá com 230, 260 quilos, lá em maio, por exemplo, eu tenho que trabalhar estratégias de suplementação para que ela chegue lá ao redor dos 300, 310 quilos, né? Na estação de monta, para que ela consiga parir com 85% do peso adulto dela, né? Parir lá com 425 quilos aqui, por exemplo. Tá? Então, a gente tem que garantir que bons animais vão estar entrando em reprodução, porque elas precisam ter uma boa genética também, para ter um bom ganho de peso e chegar num bom peso aí para a reprodução. E aí, como estratégia, a gente tem trabalhado, né, dentro da linha de cria da Belma, o Belpeso Precoce, que é um proteico energético, onde a gente trabalha o fornecimento dele durante todo o período, né, desde a desmama até entrar em reprodução, passando pelo DG e até o parto, né, dessa novilha precoce, que no caso já vai ser primípara, até ela emprenhar novamente e durante toda a gestação subsequente do segundo bezerro dela, para que a gente consiga garantir aí que ela consiga desmamar um bom bezerro e também emprenhe novamente. Então, dentro do que a gente trabalha, né, para essa categoria, a gente utiliza aí o Belpeso Precoce, né, que é um produto que tem 33% por cento de proteína, né, é um proteico energético, ele é aditivado com azalocida, né, possui vitaminas aí, né, A e E, possui Intelibond, cobre
de cobre, zinco e manganês, que são hidróxidos minerais. Aí a gente vai ver alguns resultados com eles. E a gente precisa de uma atenção, né, com esses animais para que não coloque lá, por exemplo, animal que desmamou lá em julho, por exemplo, né, com 190 quilos, e tem um peso-alvo aí para entrar em reprodução em 15 de novembro com 300 quilos. Né? Esses animais precisariam ganhar muito peso. Então, é importante que se pegue aí os animais que tenham um bom peso na desmama e tentar aí pegar os animais, né, mais do cedo. Né? Porque aí o desafio para ganhar peso aqui é menor, a gente tem uma facilidade um pouco maior de colocar esses animais em desafio. Com relação às tecnologias nutricionais, né, para aumentar aí a taxa de prenhez, né, o que a gente precisa visar é a manutenção do score de condição corporal. Né? Então, é garantir que as vacas vão parir num bom score, porque ela parindo em bom score, elas têm boa taxa de prenhez, né, na ETF e também na prenhez final, e garantir que elas mantenham ou ganhem peso para que a gente tenha bons índices, né? Aqui no caso, DIATF também de prenhez final. O que vai na contramão do que é a produção de bezerro. Então, vacas que produzem mais bezerros mais pesados, elas perdem mais peso. Né? Então, a gente insere uma genética melhor, ela desmama um bezerro mais pesado, mas ela tem uma exigência maior. Então, cada vez mais a vaca está dependente da nutrição. Então, a gente precisa olhar com, com mais carinho aí para as vacas que produzem bons bezerros. Né? Elas precisam de uma atenção maior em relação à nutrição. Né? E para que a gente consiga garantir aí um bom score na IATF e ter uma maior probabilidade de prenhez. Isso ocorre para todas as categorias. Se eu tenho melhor score, né, eu consigo ter uma probabilidade de prenhez maior na IATF. A atenção com as primíparas, ela deve ser redobrada. Por quê? Ela demora mais, né, após o parto, ela demora mais para recuperar a condição corporal. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que ela pare com bom score de condição corporal e suplementar essa primípara para que ela reverta o balanço energético negativo, né, e passe a ganhar peso o mais rápido possível para ter melhores índices de prenhez, tanto na IATF quanto na estação toda, né, a taxa de prenhez geral. Então, dentro das estratégias, a gente tem a suplementação mineral, né, que trabalha aí para multíparas, né, com boa condição corporal e em pastos de boa condição, né, o mineral ureado para o período de seca, né, em pastos de boa condição, né, e vacas de boa condição corporal também, né, no caso de multíparas, o proteinado aí para primíparas em pastos de boa condição corporal e bom score também, né, para consumo aí de 1 a 2 gramas, um proteico energético, né, com estratégia aí de muitas vezes suplementar animais que estão magros ou com falta de pasto, por exemplo, e as rações aí que entram para fornecimentos maiores, para categorias mais exigentes, né, no caso de precocinhas, né, ou no caso de terminação de vacas, que a gente precisa acelerar o ganho de peso dela para tirar da fazenda, né, para baixar a lotação aí para a entrada do período de seca. Então, são as estratégias aí de suplementação. E aí, dentro disso, a Trau, né, a Bellman, ela desenvolveu uma linha, né, de específica para cria, né, com o objetivo de focar o período reprodutivo e ter uma melhor nutrição aí possível do D0 ao DG, né, ao diagnóstico de gestação. Então, aqui são os produtos da linha Cria, Bionutri Reprodução, né, que possui macro, micro minerais, tem aditivo, tem a tecnologia Dry, Intellibond, né, de cobre, zinco, manganês, e vitaminas A e E. Um passo a mais aí, com todas essas tecnologias do Bionutri Reprodução, mais gordura protegida, o Belmais Fertilidade ATE, adicionando aí energia e proteína, né, a gente tem o Belmais Fertilidade e Energia,
e o biopeso precoce, que é utilizado aí, a gente já viu para as categorias de novilhas que vão entrar em reprodução, né, em desafio aí aos 14 meses. Com relação aí ao IntelliBond, né, que contém aí os produtos da linha Cria, né, a gente, né, vê que tem uma influência aí do IntelliBond de cobre, zinco e manganês na qualidade do embrião, né? Tem aumento da, da, da melhoria de qualidade de embrião e também tendo aí no mais fertilidade e fertilidade e energia, a gordura protegida, aumentando a taxa de prenhez, né, de 11,6%, né, tendo aí a gordura protegida do suplemento. Então, tecnologias aí que realmente impactam dentro do sistema de cria, né, aumentando os índices reprodutivos. Então, a linha cria, né, é para aquele momento que não tem espaço aí para dúvidas, né, é garantir que uma boa nutrição vai estar sendo utilizada durante o período que a gente investiu em sêmen, em protocolo, em mão de obra, né, em profissionais dentro da fazenda, em manejo, e aí a gente precisa ter aí a nutrição ajustada para esses momentos, né, para ter o máximo da resposta reprodutiva. Então era isso que a gente tinha para falar um pouco de nutrição de vacas. Muito obrigado.